Em Tóquio existe uma história, e essa história começou como um rumor, porém aos poucos ela caminhava para se tornar uma lenda urbana. Em um rio famoso entre os pescadores, as carpas de lá haviam desaparecido, espécie essa que era abundante. O culpado disso era ele, um crocodilo gigantesco. Só a sua silhueta na água era apavorante. Era maior que os próprios barcos. A sua largura era próximo da largura da ponte. Isso era verdade? Isso não era? As pessoas não sabiam. Assim um tempo se passou e um dia um homem pescava lá, até que ele pegava alguma coisa. Só que de repente seu anzol começava a ser puxado, até que a sua linha quebrava. O pescador se perguntava o que aconteceu. Isso não era uma tuna ou um atum, mas de repente ele se apavorava. Da água algo se levantava, era maior do que os próprios barcos de pesca. Suas costas eram enormes. O monstro ia embora e a polícia local era chamada. Segundo o repórter, os barcos de 10 metros haviam sido estraçalhados. Um acidente, o que causou tamanho dano? O repórter contava que o pescador estava no hospital por causa do trauma. Enquanto o repórter passava a notícia, galera, um ataque começava a ocorrer nas suas costas. As pessoas chamavam, porém ele não escutava. Até que de repente, água era espirrada nele. Gritavam que tinha algo atrás dele. Ao olhar, ele via que Piccolo buscava predar aquele monstro. O jornalista olhava, ele se perguntava: quem que é esse? O crocodilo começava a ser estrangulado e ele se jogava para dentro do rio. Os barcos tombavam. Um tempo se passava e Piccolo saía segurando a cauda do crocodilo. Ele se virava e o narrador contava: aquele animal havia sido solto no esgoto há alguns anos atrás. Assim ele cresceu desenfreadamente até se tornar algo monstruoso. Porém, para Piccolo aquilo não era nada novo. Piccolo começava a caminhar e entrava para dentro dos tubos. Porém, galera, o crocodilo não entrava lá, o seu tamanho não permitia. O narrador contava que apesar de todo aquele tamanho anormal do crocodilo, para Piccolo aquele animal era apenas um dinossauro pequeno. De repente o crocodilo gigante era puxado, o cano começava a se rachar. A pele grossa do animal começava a ser espremida. A fera acordava e começava a suar frio. Ele começava a se debater. De repente ele era espremido mais ainda e era puxado a ponto de seu rosto entrar para dentro da pele. E aquele predador hoje seria comida. Ele era puxado. O repórter pensava sobre aquela força absurda. Aquele homem exercia mais potência que um trator de demolição. Os jornais começavam a espalhar aquela notícia do crocodilo que parecia um dinossauro. Essa fera havia sido predada por aquele homem. De repente a TV com o rosto de Piccolo era cortada. Quem havia feito isso? Miyamoto Musashi. Ele fatiou a TV e o banquinho no meio. Ele jurava que havia cortado aquele homem. Então cadê ele? Ele não estava dentro daquele objeto? Tokugawa, bem bravo, começava a explicar que ele não estava dentro da TV, era só uma transmissão. Musashi compreendia e dizia: ok, mas quem que é ele? Tokugawa se acalmava e dizia: Piccolo, o homem primitivo, um guerreiro do período Cretáceo. Ele caçava e matava dinossauros. Miyamoto não entendia nada. Dinossauros, período Cretáceo, do que aquele cara estava falando? Tokugawa começava a explicar até que Miyamoto entendia. Depois ele perguntava: ok, mas onde ele está? Samurai versus Predador iriam se enfrentar. Nos esgotos nos era mostrado o Piccolo se alimentando. A cena voltava, Miyamoto colocava suas mãos em Tokugawa e dizia: leve-me até ele. Assim, mais de 5 toneladas de clorofórmio para uso anestésico foram enviadas, junto de 91 homens de um esquadrão de choque. O alvo era jogar nos esgotos que Piccolo estava. Os esgotos eram preenchidos de clorofórmio e Piccolo era capturado dormindo. E em breve tudo começaria a ser preparado para acontecer Piccolo versus Miyamoto. Se você gostou do vídeo, eu conto com seu like para ajudar o canal, ativa o sininho, se inscreve aí no canal para não perder quando esse vídeo do Miyamoto contra o Piccolo sair. Segue a gente lá no Instagram, vai estar aqui aparecendo na tela. E é isso aí, galera. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto.